Pressione qualquer botão. Opções. História. Extras. Opções. Acessibilidade. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Idioma. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Áudio. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Visualização. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Legendas. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Interface. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Controles. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Acessibilidade. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Ampliação e auxílios visuais. Botão quadrado. Predefinições. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Ao ativar essas configurações, você aceita que Sony Interactive Entertainment LLC receba dados de uso referentes às configurações selecionadas, com o propósito único de análise e melhoria dos recursos de acessibilidade. Controles alternativos. Botão quadrado. Predefinições. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Personalizar controles. Reconfigura e personaliza todos os controles. Botão X. Selecionar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Controles de barco. Padrão. Muda os comandos para conduzir o barco. Padrão. Use. Controle esquerdo. Para guiar e acelerar e. Botão L2. Para dar ré. Alternativo. Mantenha pressionado. Botão R2. Para acelerar e. Botão L2. Para dar ré. Use. Controle esquerdo. Para guiar. O modo padrão é o indicado para jogadores cegos ou com pouca visão que utilizem o auxílio de navegação para se orientar. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Movimento em corda escada. Personagem. Muda os comandos direcionais para movimento em escadas e cordas. Personagem. Movimentos com controle esquerdo. Para subir e descer escadas e cordas serão relativos ao jogador. Câmera. Movimentos com controle esquerdo. Para subir e descer escadas e cordas serão relativos à orientação da câmera. Indicado para jogadores cegos ou com pouca visão que utilizem o auxílio de navegação para se orientar. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Comando do dedilhado no violão. Trancada. Muda o comando para tocar violão. Vertical padrão. Deslize o dedo para cima e para baixo no touchpad para dedilhar as cordas. Horizontal. Deslize o dedo horizontalmente de um lado para o outro no touchpad para dedilhar as cordas. Pressionar. Pressione. Botão X. Para dedilhar as cordas. Esse comando pode ser associado a um botão diferente no menu Personalizar controles. Em selecionar barra alternar dedilhado. Dedilhar no touchpad fica indisponível quando certas configurações de acessibilidade estão ativas e associadas ao touchpad. Botão do touchpad. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Corpo a corpo ao mirar. Desligado. Permite desferir ataques corpo a corpo com botão quadrado, enquanto mira. Isso desabilitará trocar de ombro, pois ficará associado a botão quadrado ao mirar. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Botões pressionados repetidamente. Pressionar. Muda o método para comandos que requerem pressionar botões repetidas vezes. Pressionar padrão. Pressione o botão repetidas vezes para prosseguir. Manter pressionado. Mantenha pressionado o botão para prosseguir. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Combos corpo a corpo. Pressionar. Muda os comandos para realizar combos corpo a corpo. Pressionar padrão. Pressione. Botão quadrado. Repetidamente para fazer um combo corpo a corpo. Manter pressionado. Mantenha. Botão quadrado.
pressionado para realizar um combo corpo a corpo. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Modo de mira. Manter pressionado. Muda o comando para mirar. Manter pressionado padrão. Mantenha pressionando. Botão L2. Para mirar. Solte para parar de mirar. Alternar. Pressione. Botão L2. Para mirar. Pressione. Botão L2. Outra vez para parar de mirar. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Modo de escuta. Manter pressionado. Muda os comandos do modo de escuta. Manter pressionado padrão. Mantenha pressionado. Botão R1. Para escutar. Solte para parar de escutar. Alternar. Mantenha pressionado. Botão R1. Por pouco tempo para escutar. Mantenha pressionado. Botão R1. Por pouco tempo outra vez para parar. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Corrida. Manter pressionado. Muda os comandos para correr. Manter pressionado padrão. Mantenha pressionado. Botão L1. Para correr. Solte para parar de correr. Alternar. Mantenha pressionado. Botão L1. Por pouco tempo para começar a correr. Mantenha pressionado. Botão L1. Por pouco tempo outra vez para parar de correr. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Fabricação. Manter pressionado. Muda o comando para fabricar e fazer melhorias. Manter pressionado padrão. Manter pressionado. Botão X. Para começar a fabricar e solte para cancelar. Pressionar. Pressione. Botão X. Para começar a fabricar e pressione outra vez para cancelar. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Trocar de arma na mochila. Manter pressionado. Muda o comando para trocar as armas dos coldres. Manter pressionado padrão. Mantenha pressionado. Botão quadrado. Para acessar a troca de armas na mochila e solte para sair. Pressionar. Mantenha pressionado. Botão quadrado. Para acessar a troca de armas na mochila e pressione outra vez para sair. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Disparo com arco. Manter pressionado. Muda o comando para atirar com arco. Manter pressionado padrão. Mantenha pressionado. Botão R2. Enquanto mira para puxar a flecha e solte para disparar. Pressionar. Pressione. Botão R2. Enquanto mira para puxar a flecha automaticamente e pressione outra vez para atirar. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Modo de prender o fôlego. Alternar. Muda os comandos para prender o fôlego ao mirar. A habilidade prender o fôlego é uma melhoria de jogador que você poderá desbloquear. Manter pressionado. Mantenha pressionado. Botão L3. Ao mirar para prender o fôlego. Alternar padrão. Pressione. Botão L3. Ao mirar para prender o fôlego. Pressione. Botão L3. Outra vez para soltar o ar. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Auxílio de câmera. Desligado. Vira a câmera automaticamente na direção para onde você estiver indo. Selecione horizontal ou vertical para limitar o auxílio em cada eixo. É uma boa ajuda para jogadores pouco habituados a jogos de ação ou que tenham dificuldade de usar o controle esquerdo e o controle direito ao mesmo tempo. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Mira automática. Alvo automático. Ao mirar, trava o retículo automaticamente nos alvos inimigos. O alvo padrão é o centro do corpo do inimigo. Use controle direito para mirar na cabeça ou nas pernas. Na opção alvo automático, a mira trava automaticamente no próximo inimigo, mesmo que ele não esteja visível na tela. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Intensidade da mira automática. 10. Gradação. 1 a 10. Ajusta a intensidade da atração da mira automática. Botões para a esquerda e direita.
mudar, botão triângulo, restaurar padrões, botão círculo, voltar. Mira automática para arremessos em arco, desligado. Trava mira automaticamente nos alvos inimigos ao botão L2. Mirar um objeto arremessável. No modo furtivo, mira automaticamente os tijolos e as garrafas um pouco além do inimigo para facilitar distrações. Use controle direito para mirar no inimigo, se for sua intenção. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Força da mira automática para arremessos em arco. Trancada. Gradação. 1 a 10. Ajusta a intensidade da atração da mira automática para arremessos em arco. Para alterar isto, ative a mira automática para arremessos em arco. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Troca automática de arma. Ligado. Quando você fica sem munição, troca automaticamente para outra arma coldreada. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Coleta automática. Desligado. Pega munição e componentes próximos automaticamente. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Personalizar controles. Reconfigura IP controles alternativos. Ampliação e auxílios visuais. Botão quadrado. Predefinições. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Escala da interface. Padrão. Muda o tamanho dos elementos de interface durante o jogo. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Fundo da interface. Padrão. Muda a sombra de fundo da interface. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Escala da interface. Padrão. Muda o tamanho dos elementos de interface durante o jogo. Padrão. Grande. Padrão. Grande. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Fundo da interface. Padrão. Muda a sombra de fundo da interface. Fundo da interface. Padrão. Muda a sombra de fundo da interface. Botão escuro. Escuro. Padrão. Claro. Claro. Padrão. Escuro. Padrão. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Cor da interface. Branco. Muda a cor do texto e dos elementos da interface. Amarelo. Azul. Vermelho. Verde. Verde. Vermelho. Azul. Amarelo. Branco. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Modo de interface para daltônicos. Desligado. Muda a paleta de cor dos realces de interface. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Protanopia. Deuteranopia. Tritanopia. Tritanopia. Deuteranopia. Protanopia. Desligado. Interface piscante. Ligado. Liga animações piscantes da interface. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Exibição em alto contraste. Configuração 1. Desbota as cores do ambiente e aumenta o contraste de aliados, inimigos, itens e objetos interativos. Quando ligado, use deslizar para a esquerda no touchpad para ativar ou desativar o alto contraste. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Configuração 2. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Configuração 3. Configuração 3. Configuração 2. Configuração 1. Desligado. Ampliador de tela. Desligado. Aumenta uma parte da tela. Um toque duplo de leve no botão do touchpad. Aumenta o zoom rapidamente.
Manter pressionado o segundo toque aumenta o zoom devagar, e a configuração se mantém ao soltar. Use o botão do touchpad para mover a área de aumento pela tela. Para sair, toque 2 vezes de novo. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Traduções no jogo. Automático. Ligado. Habilita. Botão triângulo. Traduções para textos no mundo do jogo em paredes, placas e etc. Na opção automático, a função se habilita automaticamente ao selecionar um texto em outro idioma ou caso a conversão de texto em fala esteja habilitada. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Ampliação e auxílios visuais. Eixo de movimento. Botão quadrado. Predefinições. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Oscilação de câmera. 10. Gradação. 0 a 10. Controla a intensidade da oscilação da câmera. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Desfoque de movimento. 10. Gradação. 0 a 10. Controla a intensidade do desfoque de movimento. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Distância da câmera. 0. Gradação. -5 a 5. Ajusta a distância da câmera em terceira pessoa. Aumentar este valor afasta a câmera do jogador. Diminuir este valor aproxima a câmera do jogador. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Campo de visão. 0. Gradação. -5 a 5. Ajusta o campo de visão da câmera em terceira pessoa. Aumentar este valor deixa o campo de visão mais amplo. Diminuir este valor deixa o campo de visão mais restrito. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Efeito de zoom vertiginoso. Ligado. Habilita ou desabilita momentos em que a câmera se desloca para trás e dá zoom ao mesmo tempo, criando um efeito desorientador. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Efeitos de tela cheia. Ligado. Ativa efeitos na tela que indicam o estado do jogador. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Ponto central persistente. Desligado. Mostra um retículo persistente no centro da tela que some durante as cenas enquanto você mira. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Eixo de movimento. Navegação e deslocamento. Botão quadrado. Predefinições. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Auxílio de navegação. Desligado. Pressionar. Botão L3. Vira a câmera na direção para onde a história progride, marcando o caminho a seguir. Se o modo de escuta melhorado também estiver ligado, em vez disso, pressionar. Botão L3. No modo de escuta mantenha pressionado. Botão R1. Direcionará o jogador para o último item ou inimigo localizado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Auxílio de deslocamento. Desligado. Habilita comandos simplificados de deslocamento. Pressione. Botão X. Para executar certos saltos difíceis automaticamente. Sobe em beiradas e se espreme em vãos estreitos automaticamente. Salta automaticamente por obstáculos pequenos a cavalo. Corre automaticamente em determinados confrontos. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Proteção de beirada. Desligado. Uma proteção extra contra quedas por meio de sons e vibração. Impede que você caia de beiradas que seriam fatais. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Modo de escuta melhorado. Desligado. Permite procurar itens. Botão círculo. Inimigos. Botão quadrado. No modo de escuta. A varredura responde com sons ao localizar alvos. O tom variará de acordo com a altura do alvo em relação a você. Se o auxílio de navegação também estiver ligado, pressionar. Botão L3. Durante o modo de escuta direcionará o jogador ao item ou inimigo localizado por último. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Alcance da sondagem. Trancada. Gradação. 10 a 30.
Ajusta a distância máxima das sondagens do modo de escuta melhorado. Para alterar esta configuração, ative o modo de escuta melhorado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Tempo da sondagem. Trancada. Gradação. 1 a 5. Ajusta o tempo que demora para a sondagem do modo de escuta melhorado chegar à distância máxima. Para alterar esta configuração, ative o modo de escuta melhorado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Fôlego infinito. Desligado. Habilita fôlego infinito ao nadar submerso. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Opção de pular quebra-cabeça. Desligado. Quando estiver em um quebra-cabeça, selecione pular quebra-cabeça no menu de pausa para seguir para a solução. Recomendamos essa configuração para jogadores cegos ou com pouca visão, pois há quebra-cabeças que não são acessíveis. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Navegação e deslocamento. Conversão de texto em fala e sons de auxílio. Botão quadrado. Predefinições. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Conversão de texto em fala. Ligado. Ativa a narração do texto na tela. Quando habilitada, solicita uma descrição de texto em fala do seu estado atual com deslizar para cima no touchpad. Ajuste o volume da conversão de texto em fala no menu de volume de áudio. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Sons de deslocamento. Desligado. Habilita sons de acessibilidade extras para auxiliar o jogador a explorar e se deslocar. Emite um som para vãos que podem ser pulados, beiradas escaláveis e espaços por onde é possível se espremer. Áreas que requerem que o jogador se agache ou se deite. Itens para pegar ou interagir. Vidros próximos que o jogador pode quebrar. Quando você ganha ou perde controle do movimento. Quando habilitada, a proteção de beirada toca um som ao ativar. Para mais informações sobre os sons, consulte o glossário de sons. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Sons de combate. Desligado. Habilita sons de acessibilidade extras para auxiliar o jogador em trechos furtivos e de combate. Emite um som quando comandos de imobilização e finalização aparecem. O jogador é alvo de ataques corpo a corpo. Uma flecha está cravada no jogador. O jogador mira em um inimigo. O jogador acerta um tiro em um inimigo. Para mais informações sobre os sons, consulte o glossário de sons. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Vibração em combate. Desligado. Permite que o controle vibre para ajudar em combate. Ele vibra quando o jogador é alvo de ataques corpo a corpo. O jogador mira em um inimigo. O jogador acerta um tiro em um inimigo. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Vibração no violão. Ligado. Habilita a vibração para quando você selecionar a nota certa no violão para seguir com a história. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Volume de áudio. Ajusta o volume dos efeitos sonoros, do diálogo, da música, das cenas e das opções de acessibilidade auditiva. Botão X. Selecionar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Efeitos. 100. Gradação. 0 a 100. Ajusta o volume dos efeitos sonoros. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Diálogo. 100. Gradação. 0 a 100. Ajusta o volume do diálogo dublado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Música. 100. Gradação. 0 a 100. Ajusta o volume da música. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Cenas. 100. Gradação. 0 a 100. Ajusta o volume das cenas. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Sons de acessibilidade.
100. Gradação. 0 a 100. Ajusta o volume dos sons de acessibilidade. Habilite sons de deslocamento e de combate no menu acessibilidade. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Conversão de texto em fala. 50. Gradação. 0 a 100. Ajusta o volume da conversão de texto em fala. Habilite a conversão de texto em fala no menu acessibilidade. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Volume de áudio. Glossário de sons. Explore e ouça os vários sons que aparecem pelo jogo. Botão X. Selecionar. Botão triângulo. Restaurar padrões. Botão círculo. Voltar. Conversão de texto em fala e sons de auxílio. Botão quadrado. Predefinições. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Acessibilidade de combate. Botão quadrado. Predefinições. Botão X. Selecionar. Botão círculo. Voltar. Habilitar acessibilidade de combate. Desligado. Habilita configurações de acessibilidade para o combate. Essas configurações tornam o combate acessível a todos os jogadores e, portanto, podem alterar significativamente a experiência de jogo. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Reféns não escapam. Trancada. Inimigos imobilizados por você não conseguem se soltar enquanto se debatem. Para alterar esta configuração, defina habilitar acessibilidade de combate como ligado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Aliados não ficam imobilizados. Trancada. Quando imobilizados pelos inimigos, seus aliados escapam automaticamente. Essa configuração não se aplica a determinados confrontos. Para alterar esta configuração, defina habilitar acessibilidade de combate como ligado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Inimigos não flanqueiam. Trancada. Os inimigos não tentam se posicionar atrás de você. Para alterar esta configuração, defina habilitar acessibilidade de combate como ligado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Percepção do inimigo reduzida. Trancada. Reduz a percepção dos inimigos no modo furtivo. Esta configuração é correspondente com a dificuldade escolhida. Para alterar esta configuração, defina habilitar acessibilidade de combate como ligado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Precisão do inimigo reduzida. Trancada. Reduz a precisão dos inimigos quando atiram. Esta configuração é correspondente com a dificuldade escolhida. Para alterar esta configuração, defina habilitar acessibilidade de combate como ligado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Esquiva melhorada. Trancada. A esquiva com botão L1 é melhorada ao esquivar de ataques inimigos. Para alterar esta configuração, defina habilitar acessibilidade de combate como ligado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Invisibilidade ao se deitar. Trancada. Você fica invisível a inimigos enquanto estiver deitado e sem mirar. Esta configuração fica desabilitada em certos confrontos, em que furtividade não é uma opção. Na opção limitado, haverá um limite de tempo com base nas configurações de dificuldade da furtividade. Para alterar esta configuração, defina habilitar acessibilidade de combate como ligado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Oscilação da arma. Trancada. Habilita o balanço da câmera enquanto mira com armas. Para alterar esta configuração, defina habilitar acessibilidade de combate como ligado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Câmera lenta. Trancada. Reduz a velocidade do jogo quando ativado. Na opção alternar, use deslizar para a direita no touchpad, para ativar e desativar a câmera lenta. Para alterar esta configuração, defina habilitar acessibilidade de combate como ligado. Botões para a esquerda e direita. Mudar. Botão círculo. Voltar. Habilitar acessibilidade de combate.